Boa tarde, crianças. Vamos iniciar agora a correção das páginas 1 até 17 do caderno 3. Vamos lá? Bom, na primeira página nós temos a orientação e na segunda página nós temos aí um texto, né, do gênero textual receita e depois uma interpretação textual. Na pergunta 1, perguntou quais são os ingredientes utilizados nessa receita de um lar feliz. Então, vamos lá. Os ingredientes estão aqui, né? Então, você vai ter que escrever eles aí na questão número 1. Na pergunta número 2, nós vimos aí uma pergunta que se refere a uma resposta pessoal, tá? Então, não tem como dizer o que é certo e o que é errado, tá? Então, essa é uma resposta de acordo com a sua opinião, tá? Para você, quais são os ingredientes mais importantes para um lar feliz? Então, responda de acordo com o que você pensa. Na questão 3, pergunta, no verso, três xícaras de deixa para lá, o que o autor quis dizer? Então, o autor quis dizer que algumas vezes nós precisamos relevar certas coisas para uma boa convivência. Então, às vezes, tem coisa que a gente tem que deixar para lá para poder conseguir conviver bem com o próximo. Na questão 4, pergunta quais os 2 ingredientes que refogado nos deixará mais feliz. Então, de acordo com o texto, é amizade e esperança. Na questão 5, pergunta com a receita pronta, como deve ser servida? De acordo com o texto, com fartura. Depois nós temos aí um outro texto que fala sobre hábitos saudáveis. Na pergunta 1, diz sobre o que trata o texto. Então, esse texto, ele fala sobre a falta de sono, não é? Sobre os prejuízos que a falta de sono ou a insônia podem causar. Onde ele foi publicado? Ele foi publicado no site Canal Kids. 3. De acordo com o texto, o que a falta de sono ou sono mal dormido pode provocar? Então, de acordo com o texto, pode provocar irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração e de memória, além de alterar o metabolismo, prejudicando a digestão. Problemas com o sono podem até interferir no desempenho da escola. Na questão 4, pede para você completar as frases com as palavras mal com U ou mal com L, né? Eu expliquei para vocês, né, essa atividade, dei um exemplo. Quem não lembra, dá uma olhadinha lá na explicação que eu dei, tá bom? Para poder conseguir entender por que ficou assim essas respostas. Então, a letra A, mal com L, B, mal com U, C, mal com L, D, mal com L, E. Ah, não sei o que aconteceu aqui, tive um probleminha. Acho que eu escrevi errado aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui. Quando a gente substitui por bom, a gente usa mal com L ou mal com U? No caso, deixa eu identificar aqui para vocês, né? Eu acabei fazendo a substituição aqui, né? Então, o bom, ele tem que ser usado o oposto dele, que seria o mal com U, tá bom? Então, nesse caso, é muito mal com U o que está acontecendo aqui. F, mal com L, G, mal com L, H, mal com U, I, mal com L,
J mal com U, K, primeiro mal com U e depois um mal com L. Então, vamos lá. Depois aí, na próxima página, nós temos um outro texto que fala sobre sobrenomes brasileiros. Após ler e interpretar, você tinha que responder essas questões. Então, a pergunta número 1 é: geralmente, de quem as pessoas herdam os sobrenomes? Então, de acordo com o texto, as pessoas herdam seus sobrenomes dos pais, que por sua vez trouxeram os sobrenomes de seus avós, que herdaram de seus bisavós e assim por diante. 2. Por que a maioria dos sobrenomes no Brasil são de origem geográfica? Porque os sobrenomes eram de onde a pessoa vinha ou morava. 3. Por que algumas pessoas receberam sobrenomes derivados de árvores? Alguns sobrenomes não se referem a localidades, mas sim de simples propriedades rurais de um determinado tipo de plantação que era privilegiado. Então, por exemplo, se a pessoa tinha uma plantação de peiras, eles podiam chamá-lo de João Pereira. Por quê? Porque era o João que plantava as peras. E assim por diante. Nós temos alguns exemplos destes no texto, né? Então, quem tiver dúvida pode dar mais uma lidinha para poder estar relembrando. Vamos lá. 4. As alcunhas também serviram para formar sobrenomes. Mas o que seria isso? Então, as alcunhas são apelidos, tá bom? 5. Além dos apelidos, quais outros fatores serviram para formar os sobrenomes? Então, de acordo com o texto, nomes de animais também serviram para formar os sobrenomes, fosse por traço de semelhança física ou característica de temperamento da pessoa. Também por derivação foi possível formar os sobrenomes. Observamos aí que existem derivações de nome, né, de acordo com o texto. Então, deem uma olhadinha aí. Vou citar um exemplo. Filho do Rodrigo, Rodrigues, né? Questão 6. Por que os africanos não usavam seus nomes originais? Então, os africanos, eles não usavam seus nomes originais, pois eles foram obrigados a deixar o seu passado para trás, o seu nome e a identificação da origem tribal. 7. Que tipos de sobrenomes os escravos recebiam? Então, eles mudavam os sobrenomes deles, né? Até mesmo os nomes, né? E muitas vezes colocavam nomes religiosos, como Batista, de Jesus, do Espírito Santo e também o Leigo da Silva. 8. Por que o sobrenome Silva é mais comum entre a população brasileira? O que significa Silva? Então, Silva significa selva e foi fartamente atribuído àqueles que não traziam consigo um sobrenome de família. Então, quando a pessoa não tinha um sobrenome de família, muitas vezes eles colocavam Silva, né? Pois a pessoa não tinha uma origem determinada. Por isso, colocavam Silva. 4. Na atividade 4, nós temos novamente uma interpretação de texto, né? Com o título televisão. Questões. Qual é o título do texto? Então, o título desse texto é televisão. Quantos parágrafos há nesse texto? Há 7 parágrafos. Como a gente conta esses parágrafos? A partir das letras maiúsculas no início da frase. 3. Quem é o autor do texto? João Paulo Paes. 4. Qual a referência feita aos doces?
que os doces que aparecem na TV não têm gosto de coisa alguma, porque ninguém pode comer uma imagem. 5. Segundo o texto, o que é televisão? É uma caixa de imagens que faz barulhos. Atividade 5. Temos aí um texto que fala sobre a obesidade infantil. Então, aí pergunta, qual é a finalidade desse texto? Então, a finalidade desse texto é informar sobre a obesidade infantil, os prejuízos que ela traz para a vida das crianças. No texto 2, nós vemos aí um cartaz que fala também sobre a obesidade infantil. Então, na pergunta 1, em relação aos textos 1 e 2, podemos afirmar que os dois textos falam sobre as consequências da obesidade infantil. Então, se a gente for pegar esses dois textos, eles falam sobre as consequências negativas da má alimentação que ocasiona a obesidade infantil para as crianças. Depois aí, nós temos uma atividade de matemática, que tem uma interpretação de tabela. Então, a resposta correta aí é, de acordo com essa tabela, qual foi o programa de televisão preferido pela turma A? Foi as novelas, tá bom? Vamos lá. Na atividade 2, nós temos aí uma quantia em dinheiro, né? Temos cédulas e moedas. A. Quanto custou a compra das frutas? Então, de acordo com o valor total aí, que nós somamos, né? Então, 10 mais 10 mais 10, R$ 30, né? Aí, temos mais as moedas, que deu R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 4, 2 moedas de 50, dá mais R$ 1. Então, nós temos o valor total de R$ 35. Em moeda, R$ 5 e em cédula, R$ 30. Na próxima atividade, nós temos novamente uma tabela que indica cidades e a quantidade de pessoas que assistem TV. Então, nós temos aí um número de pessoas aproximado que assistem TV nessas cidades. Então, era para você pintar o gráfico de acordo com as informações da tabela. Então, observe aí que Curitiba, 800 pessoas assistem TV. Então, olha lá, eu pintei aqui no 800, tá vendo? Depois, nós temos aí Belo Horizonte. De acordo com a tabela, Belo Horizonte, 1.600 pessoas. Então, aqui foi colorido 1.600. Em Porto Alegre, 1.500. Então, foi colorido aí 1.500 pessoas. Em Manaus, 1.400 e em Salvador, 1.200 pessoas. Então, observe se você coloriu corretamente. Na questão 2, pergunta: qual cidade o gráfico aponta o maior número de telespectadores? Então, o maior número de espectadores está aqui em Belo Horizonte, certo? Agora aqui pergunta, analisando o gráfico, quais são as cidades com menor número de telespectadores? Então, o menor número tá aqui em Curitiba, que é 800, e depois em Salvador, que é 1.200, tá? Se fosse somente
uma cidade seria Curitiba, que tem só 800, né? Como pergunta quais são as cidades, então seria Curitiba e Salvador, que tem o menor número de telespectadores. Qual o total de telespectadores? Então, você tem que fazer o quê? Você vai ter que somar todos os telespectadores juntos e ver quanto que dá. A minha soma deu aqui 6.500. Atividade 4. Então, a gente tem aí na atividade 4 um texto que fala sobre a Torre Eiffel de Paris. Observem a imagem dela. Na letra A, tem uma pergunta aí. Em visita à Torre Eiffel em 2017, Fernanda resolveu calcular quantos anos já tinham se passado desde a sua inauguração. A que resultado ela chegou? Então, você tinha que identificar no texto quando foi a inauguração da torre, que foi em 1889, e subtrair do ano em que ela foi nessa visita, em 2017. Então, o valor foi 128 anos. B. Quantos metros a mais a torre ganha em altura quando se considera a extensão da antena? Então, de acordo com o texto, a antena tem 20,75 metros, tá? Então, essa é a extensão que a torre ganha a mais com a antena. C. No texto, os números aparecem para indicar várias medidas e quantidades. Cite duas medidas e duas quantidades que aparecem no texto. Então, como medidas, eu coloquei aí 300 metros e 7.000 toneladas. Como quantidades, 15.000 peças de aço e 1.652 degraus. Na atividade 5, pede para você observar o quadro e identificar qual é a posição da flor. Então, nós observamos aí que a flor está no F2. Então, a posição é F2, alternativa B. Atividade 6. No número 12.345, o algarismo que representa a unidade de milhar é o 2, tá bom? Por quê? Porque o 5 é unidade, o 4 é dezena, o 3 é centena e o 2 é unidade de milhar. 7. Construir uma estrada que liga as cidades de Felicidade à Alegria. Existe um marco a cada 6 metros. Então, observem que nós temos aí uma sequência de 6 em 6 metros. Então, 1.281 mais 6 deu 1.287. 1.287 mais 6 deu aí a alternativa B, 1.293. Tá joia? Crianças, então, por hoje, são essas páginas que nós vamos corrigir e depois, na quinta-feira, eu retorno com a correção das outras páginas. Se tiverem dúvidas, pode enviar para a professora, ok? Obrigada!